Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos o grupo da Maria Rita, do João Pedro Flores, do Said Atala e do Pedro Henrique. E eu vou falar da nossa sequência didática, que é a antítese como recurso semântico na obra Certas Coisas, do Lulu Santos. Bom, para começar, primeiramente, na justificativa, nós buscamos mostrar como a música pode funcionar como uma ferramenta pedagógica importante no ensino da língua portuguesa. Isso acontece porque ela aproxima o conteúdo da realidade dos estudantes, tornando a aprendizagem mais dinâmica e significativa. Bom, a escolha da música Certas Coisas, de Lulu Santos, aconteceu porque a letra ela apresenta diversas oposições de ideias, permitindo trabalhar a antítese de forma prática e contextualizada. Assim, os alunos eles conseguem perceber como os sentidos são construídos dentro do texto a partir dessas contradições. Em relação aos objetivos, o objetivo geral da sequência é compreender os efeitos produzidos pela antítese na construção semântica da música. Já os objetivos específicos são identificar a antítese presente na letra, relacionar a linguagem poética com a construção de sentidos e, por fim, produzir pequenos trechos utilizando os recursos linguísticos. Portanto, a proposta não é apenas ensinar o conceito de antítese de maneira teórica, mas também mostrar como ela produz significado e efeito expressivo dentro de um texto musical. Bom, agora falando sobre a metodologia e os recursos utilizados durante a sequência didática, a metodologia será desenvolvida por meio de diferentes práticas de linguagem, como leitura, a escuta da música, e análise textual, discussão coletiva e produção de escrita. Dessa forma, os alunos terão contato tanto com a interpretação quanto com a produção de sentido. Além disso, a sequência foi organizada seguindo o modelo pedagógico de Dawes e de Schwesnelli, eu não sei pronunciar, Schwesnelli, que propõe um ensino por etapas e valorizando a participação ativa do estudante no processo de aprendizagem. Ou seja, os alunos não irão apenas receber informações prontas, mas construir coletivamente interpretações sobre a música e sobre o uso da antítese. Quanto aos recursos, serão utilizados materiais simples e acessíveis, como a letra impressa da música, caixa de som para escutar a música, atividades impressas, papel e caneta, além da lousa e de marcador para explicações e discussões em sala. Bom, agora falando da primeira e da segunda etapa. A primeira etapa ela corresponde à apresentação da situação. Nesse momento, o professor ele inicia a aula promovendo uma conversa com os alunos sobre músicas e que apresentam sentidos contrários ou ideias opostas. O objetivo dessa conversa inicial é ativar os conhecimentos prévios dos estudantes e aproximar o conteúdo da experiência deles. Depois disso, será apresentado a música Certas Coisas, destacando seu gênero textual, que é a letra de música, e também sua linguagem poética. Em seguida, os alunos irão ouvir a canção e realizar uma leitura coletiva da letra. Já a segunda etapa corresponde à produção inicial, também chamada de atividade diagnóstica. Nessa fase, o professor busca identificar o conhecimento prévio dos alunos sobre a figura de linguagem e principalmente sobre a antítese. Após a leitura da música, os estudantes responderão oralmente algumas perguntas, como quais palavras ou ideias chamaram mais atenção, quais elementos opostos apareceram no texto, e
o que essas oposições expressam dentro da música. Essa etapa é importante porque ela permite perceber o nível inicial de compreensão dos alunos antes do aprofundamento do conteúdo. Bom, agora vamos falar dos módulos. Bom, no módulo 1, o foco principal é a apresentação do conceito da antítese. Primeiramente, o professor irá explicar que a antítese é uma figura de linguagem baseada na oposição de ideias ou palavras com sentidos contrários. Para tornar essa explicação mais concreta, serão utilizados exemplos retirados da própria música, como dia e noite, ou não e sim. Essa oposição ajuda a construir sentidos e reforçam a expressividade da letra. Depois da explicação, os alunos irão identificar pares opostos presentes na música, como som e silêncio, dia e noite, entre outros exemplos encontrados na obra. Assim, os estudantes conseguem compreender a antítese não apenas como uma definição teórica, mas como um recurso semântico que produz significado dentro do texto. A avaliação dessa etapa ocorrerá por meio da participação dos alunos nas discussões e da capacidade de identificar corretamente a antítese presente na música. Bom, agora indo para o módulo 2, o foco ele passa a ser os efeitos de sentido produzidos pela antítese. Ou seja, além de identificar as oposições, os alunos eles irão analisar por que elas foram utilizadas e quais sentidos elas criam dentro da música. Para isso, os estudantes eles irão preencher uma tabela relacionando as ideias opostas encontradas na letra e os efeitos de sentido promovidos por essas oposições. Depois, os alunos irão compartilhar sua interpretação com a turma, promovendo uma discussão coletiva. Essa etapa é muito importante porque estimula a interpretação crítica e mostra que as figuras de linguagem não servem apenas para enfeitar o texto, mas também para construir significados e transmitir emoções. Agora, no terceiro módulo, os alunos irão colocar em prática o conhecimento adquirido sobre a antítese. A proposta será a produção de um pequeno texto, de até 5 linhas, utilizando esse recurso de linguagem. O principal objetivo dessa atividade é fazer com que os estudantes consigam aplicar o conceito aprendido de maneira criativa e autoral. Além disso, essa produção textual também estimula a criatividade e a coerência e a organização das ideias. Na avaliação serão observados aspectos como o uso adequado da antítese, a relação coerente entre ideias opostas e a compreensão da antítese como recurso semântico e expressivo. Por fim, chegamos à quarta etapa, que corresponde à produção final. Nesse momento, os alunos eles irão analisar antíteses presentes em outras músicas, como Monte Castelo, da banda Legião Urbana. E essa ampliação é importante porque mostra que a antítese é um recurso muito utilizado em diferentes produções artísticas e literárias. Após essa análise, os estudantes irão produzir um texto utilizando, no mínimo, 4 antíteses. E o objetivo final dessa sequência didática é verificar o desenvolvimento da compreensão semântica dos alunos e sua capacidade de interpretar os efeitos de sentido produzidos pela oposição de ideias. E assim, ao longo de toda a sequência, os estudantes passam a identificar passam da identificação inicial da antítese até a aplicação prática desse recurso em suas próprias produções textuais. E com isso, encerramos a apresentação.
Muito obrigado pela atenção.